Momento Político conversa com Reginaldo Batti, advogado tributarista, empresário, também economista, que tem uma história, para alguns já conhecida, de alguém que, em algum determinado momento, precisou sair da cidade para fazer sua vida profissional. Mais adiante, retornou a Pelotas e não é de hoje que pensa em buscar, em ter a oportunidade, melhor dizendo, de administrar o município. Uma caminhada que já tem um pouco de história. Quem é hoje Reginaldo Batti, pré-candidato à Prefeitura de Pelotas? Machado, quero agradecer em primeiro lugar essa oportunidade, dizer que é sempre um prazer conversar com as pessoas de Pelotas, porque a nossa preocupação sempre foi e sempre será com as pessoas, né? Com o nosso público, com a nossa cidade, com o nosso cidadão, com as nossas cidadãs. E é sempre bom conversar e dialogar contigo, porque a gente já tem uma relação de algum tempo, a gente vem, desde que eu voltei a Pelotas, como tu dizes no início da tua frase, né? Que teve que sair de Pelotas. Realmente eu saio de Pelotas em dois momentos da minha vida. Eu sou natural de Pelotas, né? Apesar de algumas pessoas dizer, o cara é um paraquedista, eu brinco. Não, mas a cegonha me jogou na Santa Casa de Misericórdia. Quando ela ia passando, esse cara vai ser pelotense. Me jogou em Pelotas e eu tive a minha infância em Pelotas, tive a minha juventude em Pelotas, saio de Pelotas a primeira vez no final da década de 70, retorno em 84, assim, final de 84, e aí, claro, fico em Pelotas até 92, saio novamente para presidir o Sindicato Nacional da Receita Federal em Brasília, e retorno a Pelotas a partir de 2011, 2012, mas fixo residência definitivamente a partir de 2019. Portanto, nos últimos 5, quase 6 anos, né, eu estou realmente fixado em Pelotas. E a gente sai de Pelotas para buscar oportunidades, né? Primeiro eu tive uma oportunidade, né, e depois eu retorno. E retorno para Pelotas com a preocupação de um pelotense, de alguém que viu essa cidade na década de 70, 80, uma cidade pujante, uma cidade que apontava perspectivas e que quando a gente retorna 30 anos depois, olha a cidade e vê uma cidade onde a autoestima das pessoas é baixa, né? Há uma baixa autoestima, as pessoas uma miséria na periferia da cidade. E a gente começa a se preocupar, porque a gente também tem um olhar social, tem um olhar de uma percepção do outro, né? De se colocar no lugar do outro, dizer, caramba, eu vim dessa periferia também, eu cresci numa família pobre, eu cresci na Baixada, primeiro ali na Frederico Trebe, atrás do Campo do Brasil, depois na José do Patrocínio, do lado do Campo do Brasil. Eu cresci, os meus amigos são daqui, a minha família mora aqui. E a gente olha a cidade e vê que hoje temos uma gata borralheira e que a gente precisa trabalhar muito para transformá-la novamente numa princesa do Sul. Mas quem é Reginaldo Batti, né? Você pergunta nesse segundo momento, né? Reginaldo Batti é um sonhador. Eu diria que eu sou um sonhático, um camarada que sonha com uma cidade melhor, que sonha com um país melhor, que sonha com uma sociedade mais justa, mais fraterna, né? Uma sociedade mais solidária, né? Um lugar onde as pessoas possam viver com mais dignidade. Então eu sou um sonhador e é esse sonho que me mobiliza, né? Claro, advogado, economista, eu sou dono de um time de futebol, portanto eu tenho uma atividade empresarial, né? Mas o que me mobiliza é o sonho. O que me mobiliza é tentar, neste momento da minha vida, em que eu já estou com 60 anos, né? E que a gente já fez praticamente tudo o que tinha que fazer. Pai de 3 filhos, o mais velho casado, com 2 netos, a menina terminando o mestrado, já se preparando para trabalhar na ONU, o mais novo, o caçula, terminando a faculdade de administração, e você diz, bem, eu já fiz o que eu podia fazer, eduquei meus filhos, cresci, agora o que eu posso fazer pelo coletivo?
Por mais que eu tenha ajudado alguns projetos sociais, algumas pessoas no âmbito individual, o poder público te dá a possibilidade de contribuir para a vida das pessoas de forma coletiva, de forma integral. Esse é o Reginaldo, o sonhador, alguém que acredita realmente, Machado, que a administração pública, que a gestão pública pode fazer a diferença na vida das pessoas quando ela está apta a prestar serviços públicos de qualidade. Reginaldo, para realizar o sonho é preciso, observando as formalidades legais, o seguinte: o Reginaldo precisou de um partido político, precisou encontrar um lugar, enfim, para se articular. Que partido é esse, embora já tenha dito aqui, mas que partido é esse no sentido de esse partido me serve, o partido procurou o Reginaldo procurou o partido, como é que isso se deu? Isso se dá quando eu ainda estou em Brasília, né? E não é um processo que vem de agora. Lá em Brasília, eu reencontrei um grande amigo que era que foi o deputado federal Getúlio Dias, né? E o Getúlio teve 3 filhos e 2 deles naquele momento, lá no início dos anos 2000, moravam. E eu sempre tive uma relação muito positiva com o Ian Dias, né? Que foi meu contemporâneo, somos ali na faixa de 62, 63 anos, todo mundo ali nessa faixa etária, e nós então nos reencontramos em Brasília. E quando eu digo para ele, olha, estou querendo voltar para Pelotas, eu quero ver como a gente pode contribuir para a cidade, ele diz assim, vem para o PDT, porque o PDT era o partido do pai dele, né, do Getúlio Dias, saudoso Getúlio Dias, né, e eu venho para Pelotas com o objetivo de me filiar ao PDT, mas não consigo. Naquele momento, o PDT tinha uma direção que não me permitiu me filiar ao partido, por razões que eu até hoje desconheço, não me lembro de ter feito nada que pudesse complicar. E eu sempre mantive uma relação muito próxima com o PDT. Tanto é que em 2016 eu vou coordenar a campanha do Anselmo Rodrigues, o nosso governaço. Em 2020, de novo, eu já estou no PDT, ajudando ali na campanha de 2020. E aí, claro, me filiei ao PDT já, acho que lá pelo 2019, 2020, por aí. E venho trabalhando dentro do PDT como mero colaborador. Então, até esse momento, tínhamos um outro presidente e eu estou ali contribuindo, colaborando, porque entendi que o PDT é o partido que me representa e já entendia isso há mais tempo. Não só pela figura de Leonel de Moura Brizola, com quem eu tive o privilégio de discutir, debater, conversar, de participar de lançamento de livros, né? Mas porque o PDT é um partido que tem o humanismo na sua gênese, que tem a questão do desenvolvimento na sua história e que tem a questão do trabalhismo como forma realmente de conduzir a política, e a ferramenta é o partido que mais trabalha a ferramenta da educação. A educação no PDT, ela é libertadora, né? Então, um partido que defende a soberania nacional, que defende o trabalhismo, que defende a educação, né, que defende o desenvolvimento, esse é um partido que pode contribuir e deve contribuir muito para Pelotas, como já contribuiu no passado. Lá com o João Carlos Gastal, né, na década de 60, com o próprio Anselmo Rodrigues, né, mais recentemente. Mas o PDT é isso, o PDT é soberania, o PDT é desenvolvimento, o PDT é humanismo e o PDT é educação. Eu acredito que esses princípios basilares é que me atraíram sempre para o PDT. E por isso hoje eu estou muito feliz, porque agora sou o presidente do PDT. E nós fizemos um trabalho de recuperação, de reestruturação do PDT em Pelotas no último ano e meio. E isso foi muito bacana, porque hoje a gente tem 28 pré-candidatos para 22 vagas, digamos assim, 22 candidaturas que terão que ser oficializadas. Temos uma candidatura a prefeito, temos 2 pré-candidaturas a vice-prefeito dentro do partido. Isso mostra que o partido está se reestruturando. Ontem à noite, o PDT o Movimento Negro do PDT fez uma reunião com mais de 20 pessoas, né? Para mim, é uma surpresa agradabilíssima, né? E eles indicam, então, também um pré-candidato a vice-prefeito. Ou seja,
Tudo isso mostra que o PDT está vivo. E eu acho que eu estou no PDT, assim como o PDT está em mim. Então a escolha é a melhor possível. Temos 2 minutos e 30, Reginaldo Batti, para ouvirmos o seguinte. Nas negociações até as convenções, quem negocia pelo PDT, quem articula, quem administra essa relação que é natural na busca de apoio, coligações ou outras formas de aproximação. É engraçado, essa pergunta ela é importante, Machado, porque nós temos sido chamados por vários partidos, de diversas correntes ideológicas, né? Isso mostra que o PDT é quase a noiva, né? É um partido hoje que é olhado por todos os segmentos ideológicos, desde da direita até a esquerda. Mas no PDT nós temos o hábito de discutirmos o assunto dentro da nossa executiva. Nós temos uma executiva composta de 9 pessoas, né? 9 membros, 9 filiados, sendo 3 mulheres, né? 3 mulheres e 6 homens, né? E ali a gente toma todas as decisões do partido de forma coletiva. Acima de tudo, o PDT compreende que qualquer que seja a política, seja ela interna ou externa, a gente precisa ouvir. Ouvir o outro, se colocar no lugar do outro, perceber o outro, seja dentro do partido ou fora do partido, é a forma como a gente conduz as políticas do partido. E nas coligações e nas negociações não é diferente. Tanto é que eu conversava hoje com uma figura política importante de Pelotas, de um partido importante, e eu disse para ele, olha, vamos reunir os nossos partidos. Então, o senhor traz a sua comissão e eu levarei a comissão dos pedetistas. É claro que a gente, como pré-candidato, lidera esse processo, acompanha, está à frente do processo, mas não está sozinho. Tem ali, além da executiva que homologa todas as nossas decisões, essa executiva que eu falei de 9 membros, nós temos também sempre um diálogo, uma conversa com uma comissão que sai de dentro da própria executiva, 3, 4 pessoas que acompanham todos os processos de negociação. E é dessa forma que nós queremos conduzir esse processo, ouvindo muito para que a gente possa tomar as decisões a partir daquilo que seja a compreensão da média do pensamento de todos os membros do próprio PDT. Muito obrigado. O Momento Político pretende voltar com Reginaldo Batti, se assim o desejar, né, num segundo encontro, antes mesmo das convenções partidárias, para saber, então, mais objetivamente até lá, qual deve ser a proposta defendida, tanto na convenção, para convencer os congressistas, né, de que deve ser o candidato do PDT, e para que o público também conheça um pouco mais aí já objetivamente qual deverá ser a proposta, uma ideia do que deverá ser apresentado na campanha. Na verdade, Machado, a gente já tem um plano municipal de desenvolvimento econômico e social sustentável que já foi registrado em cartório, né? E deste plano, neste final de semana que passou, nós retiramos as principais peças para a composição do programa de governo. Então o PDT vem trabalhando sistematicamente e todos os dias para que a gente tenha um plano de governo que realmente atenda às necessidades de Pelotas para os próximos 4 anos. Sem dúvida nenhuma, quero agradecer a oportunidade, dizer que a gente está trabalhando nisso e claro, estamos à sua disposição para um segundo momento para a gente poder apresentar um pouco dessas ideias.